Boa tarde, boa noite, bom dia, independente da hora que você esteja ouvindo ou vendo esse vídeo. Hoje nós estamos com a nossa primeira aula de Panorama do Novo Testamento, né? Aula 1, Introdução ao Novo Testamento. Nós vamos falar sobre estrutura, contexto e propósito, tá bom? Na apostila que vocês têm em mão, tem o seguinte tópico 1. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento, acompanha comigo aí na apostila, é a segunda grande divisão da Bíblia cristã, composta por 27 livros, escritos originalmente em grego koiné, entre 45 e 100 anos depois de Cristo. Ele apresenta o cumprimento das promessas do Antigo Testamento por meio da vinda de Jesus Cristo. É o testemunho da nova aliança entre Deus e os homens, estabelecida pelo sangue de Cristo, e narra o início da igreja, a expansão do evangelho e as orientações para a nossa vida cristã. Alguns pontos aqui são necessários nós abordarmos, né? Primeiro, e muito importante, o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné, de 45 a 100 anos depois de Cristo. E o que é o grego koiné? O grego koiné nada mais é do que o grego popular, né? Não era o grego acadêmico. Hoje nós temos a nossa língua portuguesa acadêmica, que é estudada pelos universitários, falada pelos grandes escritores, mas nós temos a nossa língua portuguesa que é bem popular, né? Aí entra as gírias, né? As formas que cada estado fala também. Então isso seria as gírias e as formas, né? Os dialetos que eles falam em cada estado seria o português popular, né? É claro que tem muitos que erram muito, mas vai, mas vem, mas não deixa de ser, de certa forma, um português popular. E existe o português clássico, né? Universitário. Então, quando nós falamos de grego koiné, nós não estamos falando do grego universitário, né? Do grego rebuscado. Nós estamos falando do grego bem povão, né? E o Novo Testamento foi gravado nesse grego koiné. E ele foi escrito, né? A Bíblia, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné entre o ano 45 e 100. E ele apresenta o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E isso eu estou falando já do que é o panorama do Novo Testamento. O Novo Testamento ele tem 27 livros que compreendem de Mateus até Apocalipse. Quando nós demos o panorama do Antigo Testamento, nós falamos que o Antigo Testamento ele tem 39, que compreende de Gênesis até Malaquias. E o Novo Testamento tem 27, de Mateus a Apocalipse, né? E esses 27 foram escritos nesse grego koiné, tá bom? E ele apresenta, né, o Novo Testamento, o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Se você for dar uma olhada, né, há uma revelação progressiva e um plano redentivo. Existe uma revelação progressiva e um plano redentivo, né? A revelação bíblica, ela sempre vai se desenvolver de forma muito gradual, culminando em Cristo. Aí vocês podem ver essa referência em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, o Novo Testamento, ele não vai substituir o Antigo, mas cumprir o Antigo Testamento. Isso você vai ver em Mateus 5,17. Todo o enredo bíblico, como uma vez o pastor Rafael falou no panorama do Antigo Testamento, ele vai seguir 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. Mas é uma revelação de forma gradual ou gradativa. Se você for olhar o, o livro de Gênesis, ele é apresentado de uma forma. No livro de Êxodo, ele é apresentado de outra forma, o Cordeiro Pascual. Então, todos os livros do Antigo Testamento, Deus vai ser apresentado de alguma forma, com alguma aparência, né? De um jeito diferente. Então, em todo o Antigo Testamento,
Jesus ele vai se apresentar de uma forma diferente, seja como o Cordeiro do sacrifício, seja como o Messias, seja como o servo sofredor de Isaías. Em cada livro ele vai se apresentar de uma forma diferente. E se nós formos pegar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que é uma revelação gradual. E essa revelação, toda ela vai se culminar em Cristo, tá bom? Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, o Antigo Testamento, ele não vai ser substituído pelo Novo. É interessante nós notarmos aqui, não há diferenciação. Um é cumprimento do outro. Aí nós vemos que algumas igrejas, algumas denominações, eu não estou aqui para querer denigrir a imagem de igreja, eu estou falando só que algumas igrejas acabam pegando muito o Novo Testamento, né, em contrapartida ao Velho, dizendo que o Velho já não serve para mais nada. O que nós temos que entender é que o Antigo Testamento ele não serve como base doutrinária para nada, mas nos dá exemplos, né? E a Bíblia vai dizer que ele é sombra do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele não vem para substituir o Velho, ele é apenas um cumprimento. E isso você vai ver em Mateus 5,17. O texto, né, os textos e o Novo Testamento, ele vai apresentar a redenção da humanidade consumada, tá bom? E a consumação futura. O Novo Testamento vai apresentar a redenção consumada e a consumação futura da humanidade. Nós poderíamos falar também um pouquinho da natureza da nova aliança, né? A nova aliança, alguns vão dizer Novo Testamento, alguns vão dizer nova aliança. Nós vamos usar aqui o termo aqui, nova natureza da nova aliança, porque eu particularmente prefiro chamar sobre nova aliança e não Velho Testamento ou Novo Testamento. Eu prefiro falar nova aliança. E a nova aliança, é bom você anotar aí, ela é estabelecida no sangue de Jesus. A nova aliança, ela é estabelecida no sangue de Jesus. Você vai ver isso em Lucas 20, 22, 20. Ela inclui perdão pleno dos pecados, tá bom? Efésios 1, 7. Acesso direto a Deus, Hebreus 10, do 19 ao 22. E regeneração e transformação do coração, tá bom? Esses geralmente são os pilares da nova aliança. Voltando na apostila de vocês, o ponto 1.2 vai dizer assim, contexto histórico do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito num contexto dominado pelo Império Romano, com influência da cultura grega, né, o helenismo, e da religião judaica. O mundo da época vivia sobre uma relativa paz, conhecida como Pax Romana, o que facilitou a expansão do cristianismo. Os judeus estavam sob opressão e aguardavam o Messias libertador. Jesus, no entanto, veio como salvador espiritual e não como libertador político, contrariando as expectativas humanas. Então vamos lá. Qual é o contexto histórico do Novo Testamento ou da Nova Aliança? A Nova Aliança ela surge, e aqui nós temos que entender, em um mundo moldado por pelo menos três forças culturais. Toda nova aliança ela é desenvolvida num mundo que foi moldada por três forças culturais: Roma, Grécia e Israel. Guarde bem isso. Todo o contexto da nova aliança surge em um mundo que vai ser moldado por três forças culturais: Roma, Grécia e Israel. E quando eu falo isso, eu digo que subsequentemente o cristianismo também ele vai acabar sendo moldado pelo Império Romano, pela Grécia e por Israel. Por que pelo Império Romano? No Império Romano existe a máxima. E qual é a máxima? É a Pax Romana. E o que seria a Pax Romana? O Império Romano ele proporcionou uma estabilidade política e militar chamada Pax Romana, né? Isso é essa estabilidade política e militar. E ele criou também condições ideais para a expansão do evangelho. Você vai ver isso em Gálatas 4:4, tá bom? Estradas pavimentadas, rotas comerciais
e leis unificadas facilitavam as viagens missionárias. Ou repetir de novo, estradas pavimentadas, né? Até então, na época de Roma, as estradas não eram pavimentadas, não tinham um pavimento mais reto, não tinha aqueles patamares onde você segue uma estrada sem ondulações, sem buracos. As estradas eram muito acidentadas, então isso dificultava a locomoção de todos os viajantes, ou então dos próprios guerreiros que iam de um país para o outro para guerrear. Havia essa dificuldade, porque as estradas não eram pavimentadas, né? Não havia rotas comerciais. Hoje nós temos uma rota. Se eu quero ir para Nova Iguaçu, eu pego aqui, desço aqui no Caiçara, Largo do São Jorge, Posse, centro de Nova Iguaçu. Existe uma estrada que vai me levar. E naquela época, né, não havia essas estradas que eram rotas comerciais. Cada um ia para um lado totalmente diferente. E às vezes pegavam locais muito acidentados, então dificultava muito isso. Então, Roma ele vem também, além de criar as estradas pavimentadas, eles também criam as rotas comerciais e eles criam as leis unificadas. Agora existia uma lei em cada local. Não, cada um não agia da forma que queria mais. Existia uma lei e todos eles tinham que se padronizar conforme aquela lei, né? E aí, nesse contexto todo, as viagens missionárias se tornaram mais fáceis, né, de serem feitas. Se você quiser, anota aí algumas referências bíblicas, tá? Você vai ver isso em Lucas 2:1, né, que vai falar sobre o domínio romano daquela época. Atos 25 e 26 vai falar sobre o julgamento de Paulo perante autoridades romanas. Aí nós vamos ver essas rotas, né, as estradas pavimentadas, facilitando a ida e a vinda. Em Romanos 3, do 1 ao 7, você vai ver sobre o entendimento cristão sobre as autoridades. Todas essas referências aí vai falar exatamente sobre isso, sobre essa pax romana, que era essa estabilidade política e militar, tá bom? Toda vez que você ouvir falar sobre pax romana, você vai sempre se lembrar, né, que a pax romana é a estabilidade política e militar que Roma acabou trazendo para a nação de Israel, tá bom? Basicamente é isso. Aí vamos lá. Nós temos também a cultura que foi influenciada, né, pela Grécia. E quando eu falo a Grécia, eu falo sobre o helenismo. E em que consistia o helenismo? Após Alexandre o Grande, né, que foi um dos grandes conquistadores daquela época, o mundo mediterrâneo ele foi profundamente helenizado, né? O grego koiné tornou-se a língua comum e providência divina para a difusão das escrituras. No De uma forma mais simples de explicar, o que seria esse helenismo? Alexandre o Grande, quando ele começa as suas incursões militares, a ideia dele era conquistar todo o mundo conhecido. É claro que ele não conquistou tudo, mas ele acabou conquistando uma boa parte. Então, qual foi a ideia de Alexandre o Grande? Qualquer nação que eu conquistar, que eu colonizar, eles vão ter que falar agora o grego. O grego vai ser a língua oficial de todas as nações. Mas não apenas o grego, todas as terras e nações que foram colonizadas pela gente, eles terão que ter o mesmo costume que nós temos. Terão que se vestir igual nós nos vestimos e falar igual nós falamos o mesmo idioma. E isso é o helenismo, nada mais é do que em todos os lugares conquistados, uma mesma língua e uma mesma cultura. E essa foi a ideia de Alexandre o Grande. E na época havia muitas filosofias que eram ativas naquele período, né? Por exemplo, havia um grupo de filósofos, né? O que era conhecido como o estoicismo, e o estoicismo, eles se baseavam muito na razão, na virtude e na autodisciplina, né? E você vai ver que Paulo dialoga com os estoicos lá no capítulo 17, no versículo 18 de Atos. A ideia do estoicismo era a razão, tudo tinha que ter um porquê, tudo tinha que ter uma razão para existir, e a virtude, né, de ser um bom homem, de agir corretamente, a autodisciplina, eram pessoas altamente disciplinadas. Mas também existiam os epicureus. E qual era a ideia de vida dos epicureus? Prazer moderado e rejeição ao sobrenatural.
Eles viviam uma vida de prazer, mas o prazer deles eram moderados, né. Aquela cultura romana e grega não havia, em muitos casos, limitações para o prazer, eles viviam para o prazer. Mas essa ideia epicureia de filosofia trazia sobre eles que o prazer deveria ser moderado, né, e eles rejeitavam tudo que era sobrenatural. E havia também o platonismo, né, que era o dualismo corpo e alma, que influenciou o debate sobre a ressurreição. Cristo e o evangelho confrontam e superam toda a filosofia humana daquela época. Cristo e o Evangelho confrontaram e superaram toda a filosofia humana daquela época. Isso você vai ver em 1 Coríntios 1, 22 e 24. Já a terceira influência, né, que era o judaísmo no século 21. Os teólogos e a teologia do Novo Testamento, ela vai surgir dentro desse contexto judaizante. Os judeus aguardavam o Messias político, né? Mas Deus enviou um Salvador espiritual. Você vai ver isso em João 18:36. Eh, a nossa teologia foi muito influenciada por eles, né? Pelo judaísmo ou pelos judaizantes, né? E o que que os judeus esperavam? Eles esperavam nada mais, nada menos do que um líder político, um líder guerreiro que fosse libertar os judeus do Império Romano. Eles eram muito oprimidos, muitos. Então a ideia deles era libertar o povo desse império. Mas Jesus ele vem agora para trazer uma nova verdade. Jesus ele vem trazer uma liberdade, mas não uma liberdade física, mas uma liberdade espiritual. E o reino de Deus, naquela época e ainda hoje, é centrado muito nisso. É possível nós viver em meio a grandes conflitos, mas ainda assim ser pessoas libertas pelo cristianismo, pelas ideias de Jesus, né? E essa é a ideia, essa é teologia que Jesus ensina naquela época. Ele não veio naquele momento como filho de Davi, como libertador. Ele veio como Messias que libertaria o povo de Israel dos cativeiros internos, tá bom? E naquela época havia alguns líderes, né, alguns grupos religiosos. Aí nós vamos ver aí os fariseus, né, que era a tradição oral e o legalismo vieram muito dos fariseus. Os saduceus que negavam a ressurreição, você vai ver isso em Mateus 22 e 23. Havia os zelotes, que eram um grupo de líderes religiosos revolucionários, Lucas 6,15 você vai ver. E vai ver também os essênios, né, que viviam uma vida separatista e apocalíptica. Basicamente, a base religiosa daquela época era essa, né. E aí qual é a estrutura dos livros do Novo Testamento? Vamos lá, a apostila de vocês. São 4 relatos da vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus. Cada evangelista apresenta um enfoque específico sobre a pessoa e a obra de Cristo, mas todos afirmam suas identidades como filhos de Deus, tá bom? A estrutura do dos livros do Novo Testamento, né, são 27 divididos em 4 grupos, tá bom? Eh, os evangelhos, de Mateus a João, Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, as epístolas, né, nós vamos ver de Romanos a Judas, e Apocalipse 1, 3 e 4. Vamos lá, os evangelhos, né, de Mateus a João. Os evangelhos, eles apresentam Cristo de forma totalmente diferente, né, de uma perspectiva diferente. Deixa eu melhorar essa minha colocação. Os evangelhos apresentam Cristo de uma perspectiva totalmente diferente. Por exemplo, o evangelho de Mateus. A ênfase do evangelho de Mateus é o rei e o Messias. Ele vai ser apresentado como o rei Messias, tá bom? Qual é o público que foi escrito? O Evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus. Tanto é que se você for abrir Mateus, o Evangelho de Mateus, você vai ver que começa com a árvore genealógica. E por que começa com a árvore genealógica? Porque os judeus eles davam muita ênfase, né, e muito crédito à árvore genealógica. Se você tivesse uma árvore genealógica, você exercia alguma função, algum sacerdócio,
ou um profeta, enfim, mas você tinha que estar inserido num contexto de uma árvore genealógica que viesse de Abraão. Então, Jesus, o livro de Mateus vem apresentando a árvore genealógica de Jesus para dar autoridade ao ministério de Jesus, tá bom? E qual é o destaque do livro? É o cumprimento profético das Escrituras. Você vai ver isso em Mateus 5,17. O Evangelho de Marcos, ele já apresenta Jesus como o servo sofredor. Guarda isso. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor. Marcos foi escrito para quem? Para os romanos, né? E mostra a ação e o poder de Deus. O destaque do livro é a ação e o poder de Deus. O versículo-chave você vai encontrar em Marcos 10:45. Você vai ver que em Marcos, que é apresentado, né, um público aos judeus, ele vai ser apresentado como servo e sofredor. E vai ter uma ênfase muito grande na crucificação, né? Do servo sofredor. Por quê? Porque ele foi crucificado pelos romanos. O livro de Lucas, a ênfase do livro de Lucas é o filho do homem. Ele vai ser muito apresentado como o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem veio buscar e salvar. Então a ênfase é o filho do homem, né? Para quem foi escrito o livro de Lucas? Para os gregos, tá bom? E o destaque é a humanidade de Cristo. Vai falar muito sobre a humanidade de Cristo. E a ênfase do versículo-chave é Lucas 19:10. E o Evangelho de João vai apresentar como sua ênfase Jesus como o Filho de Deus, tá bom? Qual é o público? Igreja em geral, toda a igreja. E vai falar muito sobre a divindade de Cristo. E o versículo-chave vai ser João capítulo 20, tá bom? E o versículo 31. E os Atos dos Apóstolos relata a ascensão de Cristo apostando de vocês e a expansão da igreja primitiva, principalmente através dos ministérios de Pedro e Paulo. É uma ponte entre os evangelhos e a carta, tá bom? E o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico da Nova Aliança, ou do Novo Testamento, como você prefira, tá bom? Ele vai narrar a ascensão de Cristo, toda a história da igreja, toda a história da igreja. Vai começar com a ascensão de Cristo, né, o derramamento do Espírito Santo, Atos 2, a formação da igreja e depois, por último, as viagens missionárias de Paulo. Então, guarda bem isso. O livro de Atos dos Apóstolos, vamos recapitular, é o único livro histórico do Novo Testamento. E a narrativa normativa do livro é, em primeiro lugar, a ascensão de Cristo, vai começar falando sobre o último sermão de Jesus e a ascensão dele. Depois vai passar por uma segunda sessão, que é o derramamento do Espírito Santo, Atos capítulo 2, né? Depois a formação da igreja, e as viagens missionárias de Paulo também. E o livro de Atos, o livro histórico de Atos, vai demonstrar a sabedoria e a soberania de Deus conduzindo toda a história. Entenda isso, tá bom? É importante você guardar isso, porque depois você vai saber defender a sua fé e falar um pouquinho sobre o livro que você tem na mão, né? Que é a base da nossa fé cristã, tá bom? As epístolas, abre aí, na apostila de vocês. As epístolas vai compreender de Romanos até Judas, tá? São cartas escritas pelos apóstolos às igrejas e indivíduos, explicando a doutrina cristã e orientando a vida prática dos crentes. Divide-se em paulinas, gerais e pastorais, tá bom? As epístolas se dividem, em primeiro lugar, paulinas, 13 epístolas, tá bom? E a base dessas epístolas vai ser a doutrina da salvação, a igreja e a vida cristã, tá bom? Guarda aí, 13 epístolas de Paulo. Alguns vão falar, é, 14ª, que é Hebreus. Não há contexto histórico afirmando que a carta de Hebreus é de autoria de Paulo. Então, nós estamos trabalhando aqui com dados concretos, tá bom? Então, Paulo escreveu 13 epístolas, né? E as epístolas vão falar sobre doutrina da salvação, sobre igreja e sobre vida cristã. Vocês vão ver Romanos, Efésios e Gálatas falando sobre isso.
as cartas pastorais, escritas também por Paulo, né? Que são 3, 1ª e 2ª Timóteo, e Tito fala sobre liderança e organização, tá bom? 1ª Timóteo, 2ª Timóteo e Tito, perdão. E as cartas gerais, né? As cartas gerais, Judas, Tiago, que são cartas diferentes das cartas de Paulo, porque as epístolas de Paulo foram endereçadas a um povo específico, aos romanos, aos efésios, né? Aos romanos, que é a população, a igreja que estava em Roma, aos efésios, que é a igreja que estava em Éfeso, aos tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalônica. Então, as 3 epístolas paulinas são endereçadas a um povo e a uma igreja específica. E existem as cartas gerais, que são 8, Tiago, Judas, Pedro, que são cartas universais, que são escritas a todas as igrejas daquela época, tá bom? Tratava do assunto de todas as igrejas. E a base dela era fé prática, perseverança e combate às heresias, tá bom? E existe a de Apocalipse, né? Que era o livro profético escatológico que revela a vitória final de Cristo sobre o mal, apóstolo de vocês, escrito pelo apóstolo João sobre perseguição. Contém mensagem às igrejas e visões do fim dos tempos, né? Apocalipse é o livro escatológico que vai revelar a vitória final de Jesus, tá bom? A vitória final. Então, quais são os temas principais da carta de Apocalipse, né? Soberania divina, juízo final, tá bom? Esperança dos santos perseguidos, novos céus e nova terra. Apocalipse 21, do 1 ao 5. Então vamos lá. Quais são os temas principais? Anote aí. Soberania divina, juízo final, esperança dos santos perseguidos, novos céus e nova terra. E qual é a unidade temática do Novo Testamento? Apostolem vocês para nós partirmos quase para o final. Embora escrito por vários autores, o Novo Testamento possui unidade temática. Jesus Cristo é o centro de toda a revelação. Nele está a promessa cumprida, o reino inaugurado e a esperança futura. Cada livro contribui para revelar o plano de Deus para a redenção da humanidade, o papel da igreja no mundo e a consumação do reino. Entendeu? Então vamos lá. Qual é a unidade temática? Deixa eu explicar de uma forma mais clara aqui. O que nós temos que entender, que é o básico, né? O Novo Testamento possui um centro. Qual é o centro? Jesus Cristo, tá bom? O centro é Jesus Cristo. E qual é a unidade cristológica, uma vez que Jesus Cristo é o centro de tudo? Primeiro, Cristo é o cumprimento de todas as promessas. Jesus Cristo é o cumprimento de todas as promessas, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, tá bom? Você vai ver isso em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Cristo inaugura o reino. Cristo inaugura o reino. Você vai ver isso em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Cristo vai redimir o povo, ou seja, Cristo redime o povo. Você vai ver isso em Efésios 1, versículo 7. E Cristo retornará em glória, Apocalipse 22, 12, tá bom? E qual é o drama da redenção? A teologia reformada, eu gosto muito de trabalhar com a teologia reformada, ela enxerga uma linha contínua, tá bom? Promessa, Atos 2, cumprimento, Evangelhos, 3, expansão, Atos, 4, explicação, que é as epístolas, e 5, consumação. Vou falar aqui agora de forma bem pausada para você conseguir escrever, tá bom? A teologia reformada, batendo de novo, ela enxerga uma linha contínua. Em primeiro lugar, promessa, livro de Atos, tá bom? Segundo, cumprimento da promessa, Evangelhos. Terceiro, expansão da igreja, Atos 4. Explicação, epístolas.
e 5, consumação, Apocalipse, tá bom? Aí nós finalizamos, desculpa, com a pergunta ou questionamento. Por que estudar o Novo Testamento ou a Nova Aliança? Estudar o Novo Testamento, na postura de vocês está assim, é essencial para compreender o cristianismo em sua forma mais pura. Ele nos mostra que é Jesus, como devemos viver e qual a missão como igreja. Além disso, oferece fundamentos sólidos para a fé cristã e ensina como perseverar em meio às perseguições, dúvidas e desafios morais do seu tempo, tá bom? Então, simplificando esse texto que você tem na sua apostila, você pode depois dar uma olhada nele. Por que nós devemos conhecer o Novo Testamento? Em primeiro lugar, porque nós devemos conhecer a Cristo, tá bom? Eu devo conhecer o Novo Testamento, a Nova Aliança, porque eu preciso conhecer a Cristo. Você vai ver isso em Filipenses 3:8. Para entender a salvação, tá bom? Romanos 3:21 ao 26. Para formar convicções sólidas, Hebreus 4:12. Para viver de maneira santa, 1 Pedro 1:15 ao 16. E para testemunhar com coragem, tá bom? Então, o Novo Testamento é essencial para nós compreendermos o cristianismo em sua forma mais pura, né? Ele nos mostra todo o Novo Testamento, quem é Jesus, como nós devemos nos portar diante da vida, como nós devemos agir diante da vida, tá bom? Qual é a nossa missão como igreja também, o que nós devemos fazer como igreja, como nós devemos agir, qual é a missão. E, além disso, ele vai oferecer fundamentos sólidos para a nossa fé cristã, tá bom? Você que está aí, escute essa aula, estude, dê uma acompanhada na sua apostila, tá bom? Se você quiser um material extra que eu preparei, só você me falar que eu te mando por PDF, tá bom? Ótima aula para você.